acho que a principal violência que eles podem enfrentar é o racismo, mas também violências de preconceito em relação a gênero, sexualidade, etc. Violência física, emocional, A gente psicológica. fala de violência, assim, a gente já pensa na violência física, né? Mas assim, tem violência psicológica, violência física também. Uma das violências que eu mais vejo é a violência doméstica. Trazendo um pouco aqui para minha vivência, eu quero botar em pauta a violência de gênero. Eu, como uma travesti, acabo observando bastante essa questão, né? Eu, professora, e agora estagiando em um colégio tradicional de Niterói, acabo observando muito essa questão, né? Eu ouço bastante alguns comentários preconceituosos em relação a isso, ou vejo essa violência, né? E noto uma falta de ausência da direção. O que eu acabo vendo normalmente é uma ação dos professores que repreendem de certa forma a violência ali, mas não vejo algo ir para frente ou uma forma de conscientizar esses jovens, sabe? Quando ele quer ficar em casa, não quer sair, quer ficar só trancado, tirando nota baixa na escola, quando está muito agressivo verbalmente com os pais, não quer responder, quer ficar só respondendo, isso geralmente é outros fatos. Um alerta seria perceber o comportamento do jovem, né? Eu acho que se o jovem está muito recluso, se ele não está conversando muito, se ele não está interagindo, e aí pensando nos responsáveis em casa, né? Eu acho que esses seriam um dos sinais. E pensando em cuidadores, né, pessoas que lidam com adolescentes e jovens, eu acho que seria observar também isso, né? O jovem está muito quieto, o jovem não está conversando muito, mas pensar em escola, eu acho que seria as faltas, né? As faltas e o rendimento, as notas. Observar isso para saber se, de alguma forma, como que esse adolescente está. Se o adolescente está faltando muito, por que ele está faltando? Será que tem um pano de fundo? Ou, né? Eu acho que isso seria um ponto. Conversar com os pais, tá? Na atualidade, os jovens preferem se abrir com amigos, com colegas, nunca com os pais, tá? E isso cria um bloqueio, cria um muro, tá? Hoje a maioria dos pais não tem conhecimento do que passa na cabeça dos filhos, na cabeça do filho jovem, do filho adolescente. Tá? E quando vem descobrir alguma coisa, a bomba já explodiu, tá? Por falta de diálogo dentro de casa. O direito de ir e vir violado, porque por viver em periferia, a gente corre o risco a todo momento de ter uma bala perdida, de ter alguma violência próxima a gente e não ter segurança. Então esse é o meu maior desafio, viver junto com a violência. Então, entrando nesse assunto, eu queria perguntar se você considera o bairro seguro para a criação dos seus filhos. Não, eu não considero. Se eu tivesse condições, eu iria sair daqui. O importante é ter essa discussão desde cedo na escola, tentando conscientizar esses alunos que acabam não tendo contato com a identidade de gênero, a questão da sexualidade e tudo mais, né? Acho que por meio de algumas atividades ou umas atividades de conscientização mesmo. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Seriam campanhas, né? A gente pensar em campanhas e pensar projetos, né? Eu acho que... E aí eu trago para a escola, né? Mas necessariamente não somente as escolas que trabalham com jovens, mas trazer conteúdos, né? Trazer roda de conversa, trazer projetos que de alguma forma a gente pode abordar esses temas sobre violência, né? Mas também chamar os jovens para o debate, né? Eu acho que o principal é a gente escutar dos jovens, né? Não somente trazer um conteúdo, falar, mas sem de alguma forma escutá-los do que eles estão sentindo. Eu acho que esse é um ponto importante. A união dos jovens, quando um jovem vê um outro sofrendo algum tipo de violência, ele lá interferir. E o principal é que a gente, enquanto jovem,
não ser uma das problemáticas que nos afetam. É aquela coisa, a violência entre os próprios jovens, porque já tem um mundo inteiro e uma sociedade que vai nos causar mal e vai nos atingir de certa forma violenta. Então acho que se a gente se unir, isso pode ser bem mais leve. Dando o máximo de apoio possível para o jovem, entende? Informação. Mais informação também, cara. Sobre o assunto, né? Exato. Porque tem muita gente... E acolhimento, cara. Acolhimento. Você fazer, você, tipo, prometer e você cumprir, entende? Então, assim... Porque não adianta nada você só falar e não tomar medidas, né? Exatamente. Entendi. Promete, não faz nada. Mover uma consciência seria por essa via também de pensar a educação, pensar projetos, rodas de conversa e participação, né? Que eles possam participar, mas que seja um diálogo conjunto, né? Não somente eu chegar e falar sobre diversos fenômenos de violência. Você tem que fazer atividades para estimular seu cérebro, para estimular seu corpo, porque isso não é coisa minha, na minha cabeça. É comprovado que quando a gente faz atividade física, a gente libera certos hormônios que ajudam no tratamento. Então, a gente tem que ter acesso a atividades físicas, atividades artísticas, música, arte, pintura, teatro, esporte, né, vôlei, natação, tudo, tudo isso é para complementar. Só que essas coisas também são muito caras. Se você for ver o preço de uma aula de natação hoje em dia, não tem como uma pessoa que depende do psiquiatra do SUS, tem que pagar o remédio, que tá mais de R$300, que é meu exemplo, isso porque meus remédios não são tão caros. Aí você vai pagar uma aula de natação que meia horinha por semana, R$100. Não tem condição da pessoa pagar isso tudo e pagar as contas da casa. Eu, por exemplo, como uma jovem que praticamente me banco sozinha, eu não tenho condições, não tem como. Então, assim, a gente deveria, né, num mundo utópico e ideal, a gente teria acesso a isso tudo para cuidar da nossa cabeça. Entendi, senhora Maísa. Muito obrigada por ser Senhora Maísa, fala direito. Dona Maísa. Maísa, a senhora tá no céu. Peraí. Cadê meu cigarro? Me prometeram um cigarro pra fazer essa entrevista. Obrigada por você abrir comigo. Valeu. Tranquilo, é nóis. Cadê o cigarro? Tem que pagar a conta.